Criar conteúdo em tempos de crise não é fácil e os produtores de conteúdo precisam se virar. É o nosso papel por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quero falar um pouquinho sobre essa onda de haters, de acusações, que vem de todos os lados, de todas as partes, mas a gente precisa ser resiliente e estarmos aqui com você. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero que você entenda um pouquinho mais do ambiente dessa bolha hoje, que é produzir conteúdo do Ceará Sporting Clube. Vem comigo. Fala, torcedor alvinegro, você que está chegando nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta. Eu acho que é um vídeo para você comentar, deixar sua opinião por aqui e eu quero muito ouvir vocês. Inclusive os haters, né? Que principalmente eles fomentam, né, por diversos outros canais de comunicação, hater contra o BPR, contra o momento do Ceará Sporting Clube e associa muito essa fase do Ceará com a gente, dizendo que a gente não faz nada, que a gente não ajuda. Mas é importante o torcedor entender essa conjuntura de onde a gente está como produtor de conteúdo, né? Somos mídia independente. O BPR hoje, ele é eu, essencialmente, e o Douglas. E a gente tem um apoio informal, sem custos, né? A gente não remunera ninguém, da Júlia, do Mutley, da Sara, da Jéssica, da Bia, né? São pessoas que nos acompanham, sabe, por carinho, talvez por identificação com a linguagem que a gente tem por aqui, do Eli Miguel, eu vou acabar esquecendo, do Matheus Nepomuceno. Então, assim, a gente tem o carinho dessas pessoas e eles nos ajudam, né? Isso é o ponto inicial de tudo. Então, obviamente, somos mídia independente. Mas, Klaus, por que vocês não acusam de algumas coisas a diretoria do João Paulo, de falcatruas, de um ódio que é preciso ser dito? Porque não temos provas. Porque a gente tem que ter uma responsabilidade ética, né, de quando a gente pode ou não conduzir algum tipo de acusação contra alguém, né? Então, a gente tem nossas atividades, né? Eu tenho uma agência, eu tenho empresas que estão na minha agência trabalhando junto comigo, tenho a empresa do meu pai, e eu não posso colocar tudo a perder porque eu vou fazer uma acusação leviana que eu não tenho provas, né? Não sou aposentado, não sou um cara, sabe, que não depende de ninguém para ter fonte de renda, né? O BPR não é uma fonte de renda principal minha e nem do Douglas. Então, assim, a gente tem uma fonte de renda do BPR graças ao YouTube, sim, e alguns patrocinadores que nos apoiam também. É importante, mas não é a principal fonte de renda minha nem do Douglas. Então, cara, para vocês entenderem que é uma mídia independente, eu estou no quarto do meu apartamento, né? E aqui nesse mesmo local também tem o formato podcast, é um quarto que eu adaptei. É tudo feito, sabe, na raça, né? A gente aqui que organizou tudo, o cenário, e tá até bagunçado por conta da última live que a gente fez aqui, mas é tudo nós, né? E quando a gente fala em sermos nós e independente, logo vem a sensação, no momento de crise, que nós temos que fazer acusações, né? E diversas acusações. A gente já ouviu diversas acusações sendo feitas nos últimos tempos contra o João Paulo, contra o Robinson. Só que, assim, a gente tem um papel que não somos jornalistas, mas somos responsáveis. Hoje, a gente fala para muita gente, né? Como produtores de conteúdo, a gente fala para 700 mil pessoas mês, né, aqui no BPR. Isso num tempo de crise. Então, a gente sabe do alcance que a gente tem por aqui, sabe do impacto que a gente causa na vida do torcedor do Ceará. E quando a gente fala do tamanho, olha o tamanho dessa bolha, 700 mil pessoas. E nem é o todo da torcida do Ceará. Muitos não gostam da gente. Ou muitos nem sabem que a gente existe. E tá tudo bem. O grande ponto é que a gente fala para uma massa de pessoas que lá dentro vão estar lá dizendo: o Klaus é corneteiro, o Klaus é babão, o Klaus é chorão, o Klaus é alegre demais, é empolgado demais, é emocionado demais. É um bloco muito complexo, porque a gente está aqui no dia bom e no dia ruim. Mas, quando você vai para outras plataformas, o que é que chega do Klaus e do Douglas, do BPR Vozão, para essas pessoas? Cortes em grupos de WhatsApp, em Instagram, em Twitter. Então, só chegam cortes que convém o quê? Tirar de contexto, né? Não olhar para o macro, porque a gente passa horas aqui produzindo conteúdo, e aí vem
aquela acusação, vem aquele desmerecimento, e tá tudo bem. Eu sei que muita gente não gosta do nosso trabalho, nem conhece, basicamente, nem me conhece, mas tem várias... como é que eu posso falar? Tem muitas certezas sobre quem eu sou, sem nunca nem sequer ter trocado uma palavra comigo. E isso, independente se é torcedor ou não. Ultimamente eu tenho visto muitos, infelizmente, conselheiros do clube fazendo acusações a mim, e principalmente a mim, né? Falando que uso meu pai, que eu estou ali comprado pela diretoria do Ceará. Eu e o Douglas estamos comprados pela diretoria, que a gente está na prestação de contas do clube. Enfim, a gente, cara, recebe acusação de todos os lados. Porque todo mundo, no final das contas, quando você olha para conselheiro, o conselheiro ele tem interesse. Ele quer ver o Ceará melhor? Quer, sem dúvida. Mas quando ele parte para esse nível de acusação, é porque ele tem interesse em coisas que vão além de um bem-estar melhor do Ceará, né? Porque a gente faz o nosso trabalho aqui de forma muito honesta, muito limpa, de cara limpa. Todo dia a gente está aqui. Dia bom, dia ruim, a gente está aqui. E só quem é produtor de conteúdo, infelizmente, sabe da pressão que a gente recebe por aqui. Principalmente em tempos de crise. E, infelizmente, o nosso momento é tão ruim que próprios produtores de conteúdo do nosso clube, eles trocam farpas, né? Não conseguem abrir uma live sem fazer uma troca de acusações. E aí fomenta ainda mais esse ódio, né? Porque, infelizmente, o momento de ódio, ele dá audiência para o momento do ódio, né? Então, assim, o cara que criou seu conteúdo baseado no ódio do torcedor, na raiva, no mal-estar do torcedor, quando é que ele vai ter audiência? Com mais ódio. Então, ele precisa do Ceará mal para ele ter audiência. A gente não precisa do Ceará mal para ter audiência. A gente dá audiência no dia bom e no dia ruim. Mas só que esse não é o principal ponto. Essa é a consequência. Essa é a consequência. O que a gente quer aqui é um Ceará melhor para todo mundo. É um Ceará que possa dar alegrias ao torcedor, independente do dia, da fase, sabe? Que a gente se sinta bem indo ao estádio. E, infelizmente, nesse momento atual, tem sido raro. Principalmente em competições de pontos corridos, né? Que eu já falei várias vezes que a gente não sabe jogar. E até para exemplificar como a gente acaba sendo acusado de corneter, de passapano, de comprados, vendidos para o Robson, só para vocês entenderem como essas acusações que saem, principalmente de WhatsApp, Twitter, Instagram, elas sequer vieram aqui no BPR, no YouTube. Sequer. Porque eu não acredito, vou dar um exemplo aqui para vocês, que o presidente João Paulo, ele iria nos pagar uma verba mensal, né? Dando um exemplo simples, para alguém que pede para ele sair da presidência, né? Aqui, ó. Novo Transferban e precisamos de um novo presidente. As faces da mesma moeda. Fumo. Não dá mais, João Paulo. A sua gestão é temerária. Jogadores cobram transparência. Barleta e tal, e tal. Então, assim... Tá aqui, ó. Melancolia com a cara de João Paulo. Crise administrativa. Os danos da gestão João Paulo aumentam todo dia no Ceará. Situação crítica. Olha, eu acho que ninguém pagaria pra gente uma verba mensal se a gente fizesse vídeo contra essa pessoa. Não faz muito sentido. E aí também disseram que a gente recebia do Robson. Vamos ver aqui o que é que a gente... Uma simples pesquisa, né? Eu botei bora pro Racha e João Paulo. Agora eu vou fazer uma simples pesquisa. Bora pro Racha e fora Robson. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Vai que tem, né? Opa! Olha só. O Ceará de Robson está rebaixado. Super Live. Canais alvinegros de mídia independente pedem fora Robson. Fora Robson até no Catar. Manifestação fora Robson. Fora Robson. Cadê a imprensa tradicional? Sumiço do Robson não é pauta? Cobrando uma presença do Robson. E aí? Isso não quer dizer alguma coisa? Será que o Robson pagava pra gente também? Pra gente fazer fora Robson pra ele? Faz algum sentido pra vocês? Eu acho que não, né? Então, eu acho que o torcedor pode entender. Eu sei que, infelizmente, cortes dessa live também não vão chegar no WhatsApp, não vão chegar no Twitter, não vão chegar no Instagram. Mas, infelizmente, é a miopia das bolhas que se criam hoje, né? Redes sociais são bolhas. E eu acho que o torcedor tem que entender isso. Redes sociais são bolhas.
E às vezes essas bolhas não se conversam. Ela conversa o que ela quer ser, o que ela quer conversar. Se eu já tenho uma predisposição a não gostar do BPR, então eu só vou consumir o que, para mim, dentro do meu contexto, vai fazer sentido eu ouvir sobre o BPR. Entendeu? Então, basicamente, rede social funciona assim. É do jogo, a gente entende. Mas é preciso a gente vir fazer esse trabalho de conscientização também aqui junto a vocês, para que fique muito claro o momento que a gente passa e o contexto que a gente é tirado o tempo inteiro, né? Somos mídia independente. E ser mídia independente é saber falar nos momentos bons, nos momentos ruins, sermos críticos, e quando a gente é crítico a todo mundo, inclusive a imprensa tradicional, e sem demagogia, sem puxa-saquismo para participar de programa esportivo na televisão. A gente é mal visto pelo principal emissora daqui. Somos vistos como concorrentes, eles não nos chamam para lá. E tá tudo bem para mim, sabe? Eu não faço a menor apreço a estar presente em programa esportivo para ficar sendo feito de palhaço. Mas o principal ponto para mim é que a gente precisa defender a instituição. E a instituição não é João Paulo. A instituição não é Robinson, não é Danilo, não é, sabe, não é Herbert, não é Dr. Barreto, não é Carlos Moraes, Mapurunga. A instituição ela vai ter que sobreviver a todas essas pessoas. Todas elas. E aqui eu coloquei pessoas dos dois lados. Eu não quis aqui dizer quem está certo ou está errado, ou botar todo mundo na mesma sacola, não. Só quis dizer que tem boa parte da torcida que simpatiza com alguns e muitos, a grande maioria, não simpatizam com outros. Mas, no final das contas, não é sobre nenhum deles. É sobre a instituição. Então, a gente precisa manter um nível de linguagem que consiga conversar com o torcedor, consiga ser crítica, consiga ser feliz, consiga atingir o torcedor em todos os momentos emocionais dele como torcedor do Ceará. No dia alegre, no dia triste, no dia blasé, no dia que não é simples produzir conteúdo, mas a gente precisa estar aqui. Então, não é simples essa tarefa de estar aqui produzindo esse conteúdo, sem tanto suporte. Como eu falei, somos eu e o Douglas. Mas a gente está aqui, produzindo esse conteúdo, entregando o material sobre o Ceará Sporting Clube todo dia. A nossa renda aqui do YouTube não é tão alta, ela basicamente se paga, no sentido de a receita ser útil aqui para a gente reinvestir em equipamentos e tudo, e tirar um pouquinho ali, talvez, mensal, que ajuda a pagar uma conta de luz, de água. Basicamente é isso que dá. Mas é o nosso trabalho, cara. É o nosso desafio por aqui, e é o desafio que nos mantém, que nos faz, sabe, acreditar que dias melhores podem vir, né? E é nisso que a gente quer acreditar, né? Somos críticos, acabei de mostrar aí, mas isso não me inviabiliza de, ao meu ver, se a gente pensa em melhorar nossa maneira de comunicar aqui com vocês, melhorar nossos pontos de vista, trazê-los para mais próximos da realidade, a gente conversar com pessoas de dentro do clube. Conversar com ex-presidentes, conversar com executivos, diretores, entender o clima do Ceará. Funcionários do clube também, é muito importante conversar com os funcionários, saber como é que está sendo o dia a dia deles. São pessoas, cara, são torcedores que nem a gente. E isso não vai deixar o BPR de ser uma mídia independente. E eu acho que o torcedor tem que entender o seguinte: mídia independente, ela é independente justamente por isso. Porque ela consegue transitar por todas as áreas. Mas existe uma diferença muito grande entre mídia independente e mídia irresponsável. Que essa mídia irresponsável é a que cruza a linha da verdade o tempo inteiro. Cria relações, cria mentiras, cria ódio, fomenta inverdades e vai existir. No YouTube existe em todos os clubes. Todos os clubes têm um produtor de conteúdo, e principalmente quando o clube está numa fase ruim, existe essa maneira de comunicar. E ela é do jogo. Ela precisa ser alimentada por ódio para que ela tenha conteúdo. É o tipo de conteúdo que alguns escolhem e está tudo bem.
Eu lamento, porque eu acho que o ambiente Ceará Sporting Clube para mim sempre foi de alegria, de, sabe, tranquilidade, curtir ali no estádio, brincar, tirar onda. Mas a fase, ela traz esse tipo de fomentar esse tipo de conteúdo. E a gente, assim, não pode ir por esse caminho. A gente sabe que tem torcedores que gostam, tem torcedores que acham que esse é o caminho certo, e tá tudo bem também. Mas entendam que isso não vai nos fazer, por não irmos por esse caminho, não nos vai dizer que não somos independentes. Somos independentes. Repito, só não somos irresponsáveis. A gente aqui não pode colocar a nossa vida profissional fora do BPR em risco. E além do mais, é responsabilidade. A gente não pode tomar processo. A gente tem que respeitar as individualidades do ambiente profissional. A gente quer criticar, somos críticos, vocês viram as thumbs aí, dentro das 4 linhas. É assim que é o jogo para o BPR. Seja no momento bom, ou no momento ruim, ou no momento desafiador. Que talvez hoje a gente esteja no momento ruim e desafiador. Complexo, muito difícil. Onde a gente é alvo dos conselheiros, da torcida, parte da torcida. Mas a gente segue aqui, firme e forte, com resiliência. E nada mais significa o nosso momento hoje como produtores de conteúdo do Ceará do que essa palavra, resiliência. Seguir firmes de que dias melhores podem vir e a gente vai estar aqui para comemorar junto com vocês, se Deus quiser. Beleza? Deixa o seu comentário, fala aí o que você acha desse vídeo. Acho importante ouvir a opinião de todo mundo sobre esse momento, sobre como é produzir conteúdos nesse desafio que a gente está vivendo. E deixa seu like, tá bom? Obrigado demais a todo mundo que colou. Valeu. E a gente vai estar sempre falando sobre isso. Acho que é importante a gente trazer sempre essa visão de como é complexo estar aqui sentado nessa cadeira, produzindo um conteúdo e sabendo exatamente o que tem que falar, para que aquela forma de você falar atinja não só aquelas pessoas que te escutam, mas também aqueles caras que, sabe, te olham meio torto, não confiam muito em ti, não te conhecem, né? Mas chegam a conclusões, chegam a opiniões formadas, e que é tão perigoso, porque você não nos conhece, muitos de vocês, muitos haters não nos conhecem. Então, por que tanto ódio, né? Mas é isso. Obrigado demais a todo mundo que colou. Valeu. Bora, vozão, e bora pro